Hoje nós estaremos apresentando no seminário de Física, cujo tema é processo adiabático e isobárico. E os componentes do seminário são Marcos Vinícius de Amorim Torres, Guilherme Dias de Almeida e Lucas Santos Silveira. Bom, o processo adiabático são transformações adiabáticas, são processos termodinâmicos nos quais não ocorre transferência de calor entre o sistema e suas vizinhanças. Um exemplo é o spray de aerosol, em que, ao apertar o spray de aerosol, o gás que está confinado em alta pressão é expelido em alta velocidade, né? Ocorrendo uma variação de temperatura, em que cai, consequentemente, haverá queda de pressão. Bom, transformação adiabática ocorre quando o gás sofre expansão ou compressão muito rapidamente, sem que haja tempo suficiente para transferência de calor. Normalmente, né, o gráfico ocorre com as grandezas de pressão e variação, como tem aí nesse gráfico aqui, em que a curva isotérmica, né, em que não há variação de temperatura, na verdade tem a variação de temperatura, né, na adiabática, mas na isotérmica não. E aqui tem a curva adiabática, né, em que há a diferença de pressão e volume, né, que é a expansão e compressão. Bom, a fórmula é dada pelo calor igual à variação de energia interna mais o trabalho termodinâmico. Mas como não há o calor é igual a zero, né? O calor é nulo. Portanto, a variação de energia interna é igual ao trabalho termodinâmico, só que negativo, né? Bom, aí trouxemos duas questões, né? A primeira é em relação às transformações adiabáticas, assinale o que for correto. Letra A. Nas compressões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases diminuem. É falso, pois a temperatura e a pressão dos gases aumentam, né, na compressão. Letra B. Nas expansões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases aumentam. Falso também, pois nas expansões, a temperatura e a pressão do gás diminuem. Letra C. Nas transformações adiabáticas, a troca de calor entre o gás e o meio externo é nula. Verdadeiro, como foi dito anteriormente, né? O calor vai ser igual a zero, né? Pois não há troca de calor, portanto, é nulo. Letra D. É falso, a temperatura dos gases não permanece constante, é a variação brusca de temperatura. E na letra E, a energia interna dos gases tende a aumentar. Não é falso, pois não tende a aumentar. Bom, na segunda questão, um gás monatômico ideal sofre uma expansão adiabática realizada sobre um pistão, um trabalho termodinâmico igual a 400 joules. Qual a variação de energia interna do gás em joules? Como foi dito no slide anterior, o calor é igual, a variação interna é igual a menos o trabalho. Portanto, se o trabalho é igual a 400 joules, a variação vai ser igual a menos 400 joules. Letra A. Processo isobárico. Uma transformação isobárica é uma transformação termodinâmica na qual a pressão permanece constante em um sistema fechado. Sistema esse que permite trocas de energia, mas não de matéria, entre o sistema e sua vizinhança. Isso geralmente é obtido permitindo que o volume se expanda ou se contraia de forma a neutralizar quaisquer mudanças de pressão que seriam causadas pela transferência de calor. Se o sistema V se expande, que V é o volume, então o sistema realiza trabalho positivo e vice-versa. Se o sistema V se contrair, o V é negativo, então o sistema realiza trabalho negativo. O exemplo disso é a bexiga. No gráfico abaixo, na figura 2, a pressão é constante, com isso o volume e a temperatura variam. Na figura 3, a gente tem a equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E aqui a gente tem também o exemplo de uma questão.
Na questão 1, fala que em uma pressão constante, um gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Se a temperatura inicial do gás era de 20 graus, qual deve ser a temperatura na escala Kelvin? Aí a gente tem velocidade inicial sobre tempo inicial igual a velocidade final sobre tempo final, que vai dar 150 da velocidade inicial sobre 293 kelvins, igual a 300 do volume final sobre o tempo final, a temperatura final, na verdade. O resultado final vai dar, temperatura final vai dar igual a 586 kelvins. E, por fim, a gente tem um exemplo de processo isobárico. Se você tem um cilindro com um pistão pesado e aquece o gás nele, o gás se expande devido ao aumento de energia. Isso está de acordo com a lei de Charles. O volume de um gás é proporcional à sua temperatura. O pistão ponderado mantém a pressão constante. Você pode calcular a pressão de trabalho realizado conhecendo a variação do volume do gás e da pressão. O pistão é deslocado pela mudança no volume do gás, enquanto a pressão permanece constante. Se o pistão estivesse fixo e não se movesse enquanto o gás era aquecido, a pressão aumentaria em vez do volume do gás. Esse não seria um processo isobárico, pois a pressão não seria constante. E o gás não poderia produzir trabalho para deslocar o pistão. E é isso. Bom, agora eu estarei reformulando e fazendo um resumo do que Lucas e Guilherme falaram, com base no exemplo do simulador aqui. Bom, as transformações adiabáticas, elas são processos termodinâmicos nos quais não ocorre transferência de calor entre um sistema e suas vizinhanças. Do mesmo modo que Lucas falou, as únicas trocas de energia possíveis durante um processo adiabático são as decorrentes da realização do trabalho termodinâmico, onde a transformação adiabática ocorre quando um gás expande-se ou sofre compressão com velocidade rápida o suficiente para que as trocas de calor entre ele e sua vizinhança sejam desprezíveis. Bom, então, com base nisso, nós podemos afirmar que durante a transformação adiabática, os gases eles poderão sofrer variações de temperatura. Ou seja, tomando como exemplo o que Lucas falou, do spray aerosol, o gás que está confinado em alta pressão é expelido em alta velocidade e então sua temperatura irá cair bastante em virtude da enorme queda de pressão que o gás sofre ao deixar o recipiente. Bom, aqui eu irei estar citando os tipos de compressão e expansão adiabática que são comuns, por exemplo, em motores de combustão externa, onde no exemplo aqui nós podemos relacionar com o pistão de um motor, ou seja, onde ocorre a explosão e a compressão interna. Bom, a admissão isobárica é quando ocorre um grande aumento no volume do gás sobre pressão constante. Ou seja, eu irei, no simulador aqui, fechar a pressão para que ela não se varie. Ou seja, aqui nós podemos ver que ao aumentar a temperatura, deixa eu tentar aqui. Ao aumentar a temperatura, ocorrerá uma diminuição do seu volume sem que haja troca de calor. Agora eu vou liberar a pressão aqui. Bom, vou citar agora a expansão adiabática. Só vou atualizar a página aqui.
porque o simulador não foi. Bom, e continuar citando, né? A expansão isobárica é quando ocorrerá um aumento no volume do gás sob pressões constantes. Se o simulador abrir aqui. Aqui, pronto. Então, a compressão adiabática, ela ocorrerá, portanto, quando o gás sofrer uma diminuição em seu volume. Como o simulador está dando algum tipo de erros aqui, não estou podendo citar. Porém, a expansão adiabática é caracterizada pelo aumento repentino do volume do gás e uma grande queda na sua pressão. Bom, agora irei estar relacionando e reformulando sobre a transformação isobárica. Bom, a transformação isobárica ela irá ocorrer quando um gás está sob pressão constante, ou seja, pressão constante aqui, num sistema fechado, no qual existem trocas de energia com a vizinhança, e irá ocorrer a modificação do volume e temperatura desse gás, onde nós podemos ver no gráfico aqui que o volume está variando e sua temperatura também está variando. Ou seja, está ocorrendo aqui trocas de energia com o sistema vizinho. Bom, e na transformação isobárica também, nós podemos observar a expansão isobárica, onde há ampliação do volume e da temperatura do gás e, consequentemente, o aumento da energia interna e também relacionando. Existe a compressão isobárica, onde ocorrerá a diminuição do volume, ou seja, nós podemos ver aqui a diminuição do volume, da temperatura do gás e, portanto, ocorrerá uma redução da energia interna, ok? Então, esse foi o nosso trabalho, apresentação. Mostrando aqui então a análise de um processo isobárico. Aqui a gente vai calcular a temperatura final, iniciando com pressão de 100.000 pascal, volume de 1 metro cúbico e temperatura inicial de 300 kelvin. Aqui a gente tem a equação do processo e, fazendo esse cálculo, a gente percebe que no processo houve redução da temperatura final, passando para 150 kelvin. A pressão final ele passa a dar em kilopascals, porém você convertendo percebe que se trata do mesmo valor. E é possível perceber também um aumento significante na entropia. Passando agora para o processo adiabático. Aqui no exemplo vamos calcular entrando com o volume inicial de 10 litros e o final de 2 litros. A pressão inicial é de 1 atm e a temperatura inicial é de 300 kelvin. Aqui a gente tem a equação do processo e, como resultados finais, tendo em vista o volume inicial de 2 litros, percebe-se que houve um aumento na temperatura, onde os valores quase dobraram. Nesse processo, a entropia foi igual a zero. Vocês podem ver aqui o valor igual a zero. A pressão final se elevou bastante, passando a 0,96 megapascals, que é equivalente a 9,5 atm. E aqui no gráfico, a gente tem pressão versus volume, onde a pressão está representada em kilopascal e o volume em metros cúbicos. Analisando, podemos perceber que conforme o volume diminui, a pressão aumenta, ou seja, quanto menor o volume, maior a pressão. No gráfico da entropia não houve variação. Porém, se a gente aumentasse esse volume final, aqui para 5 litros, teríamos uma diminuição na temperatura e na pressão. Aqui no gráfico aqui a gente vê que o aumento da pressão foi bem menor do que no primeiro exemplo.